Pessoas com as quais é gostoso falar. A Costa Ocidental tem esta pretensão sempre de trazer a si pessoas interessantes que possam acrescentar alguma coisa às nossas vidas. Hoje estamos com uma pessoa que acrescenta seguramente muito à vida de todos. Carolina Cordeiro, professora, escritora, uma mulher de afetos, uma mulher com um M grande. Vamos estar à conversa com ela o tempo suficiente para percebermos o que a move e por que razão escreve. Carolina, bom dia, é um prazer ter-te na companhia de Costa Ocidental. Temos aqui na frente 3 livros. O primeiro, um livro de poesia, que vem assinado por um nome que não é o teu. Como é que começou? Foi o primeiro? Foi aqui que começaste? Foi o primeiro, levou cerca de 10 anos a ser construído, digamos assim, porque eu sentia a necessidade de falar. E como tinha medo de falar abertamente, então o papel havia-me, era a forma mais fácil que eu tinha de me fazer comunicar, digamos assim. Em relação a ser um nome diferente, é mais fácil passar a batata quente para outro. Sacudir água do capote, como se diz lá na minha terra, quer dizer, nas nossas terras. E então era mais fácil e arranjei o nome de Clarice Nunes Durval. Clarice porque eu gosto da cadência do nome Clarice, estes S eu gosto. Nunes porque minha mãe é a única pessoa da família do lado da minha mãe, obviamente, que não teve o sobrenome dos meus avós. Daí o Nunes, e o Durval porque minha mãe chama-se Maria Dorvalina e é uma homenagem à minha mãe porque foi ela quem me incentivou para a leitura, porque eu não gostava de ler e se não fosse ela a dizer, olha não, vai ao dicionário, vai lá ver o que é que a palavra quer dizer e deixa de me chatear, salvo seja, tadinha, nem tanto mais ou menos. Mas ao fim e ao cabo, como foi ela uma das grandes impulsionadoras do fato de eu querer passar para o papel aquilo que me ia e vai na alma, decidi que nada melhor do que Clarice Nunes Durval para ser a outra parte de mim. E o tempo, esta preocupação com o tempo, e também estes 2 livros e uma trilogia, porque há um outro tempo que aí vem, não é verdade? Esta preocupação com o tempo deriva de quê? Deriva do facto de eu, desde o Clarice, desde o Invictas Brutassem, ter tido a noção de que as coisas passam tão depressa e eu não consigo chegar a elas todas da forma como eu gostaria, da forma como eu queria, e eu tenho a sensação que os miúdos hoje em dia correm demasiado e sabem muito pouco daquilo que é nosso, e então, porque eu também não queria, de certa forma, deixar perder as memórias dos meus pais e da minha terra, e então tentei fazer com que num só objeto, porque isto é um objeto, num só objeto conseguisse enquadrar tudo aquilo que mais me apraz em termos da minha existência, que é ler, que é escrever e que é comunicar. Daí que achei que de uma forma com um vocabulário bastante acessível, de uma forma interessante, se chega a um público muito mais vasto. E a verdade é que, por exemplo, este no meu tempo começou literalmente uma brincadeira, porque eu gosto muito do século XVIII, eu gosto muito de literatura inglesa do século XVIII e gosto muito de Jane Austen. A primeira vez que li O Orgulho e o Preconceito achei uma obra extraordinária e à medida que fui relendo a obra fui aprendendo cada vez mais outras. É uma obra que é como uma cebola, vai descascando a camadas e atrás de camadas. A primeira visão provavelmente será uma visão muito romântica da história da Elizabeth e do Darcy, mas que nada tem a ver. E então tenho um grupo de amigas britânicas e americanas que disseram porque é que não escreves uma continuação, porque há um grupo muito forte de continuações das obras da Jane Austen. E eu, em jeito de brincadeira, escrevi e como eu acredito piamente que só se deve escrever sobre aquilo que se sabe, aquilo que se conhece e aquilo que se sente, então juntei uma base
que é a base da Jane Austen no Orgulho e Preconceito, com a história da minha terra, com a história da minha família, sem ser, isto não é uma biografia. Obviamente que estará sempre um bocadito de mim e da minha família aqui, mas não é um relato fidedigno, não é um meu historial, digamos assim. Já pensaste em traduzir estes livros? É o passo a seguir. Sim. Eu acredito que nenhuma voz, por mais insignificante que seja, se deve confinar a um determinado espaço. E então acho que, sem desmerecimento para ninguém nem para nada, acho que tenho qualidade suficiente, não sou Nobel, mas acho que tenho qualidade suficiente para fazer transmitir aos outros um bocadinho daquilo que nós somos, enquanto arquipélago, enquanto nós ilhéus somos, e o que é que podemos representar para o mundo. E então acho que é uma voz que tem que passar fronteiras. É o passo a seguir. Quem é a Carolina Cordeiro? Ui, era uma vez uns dinossauros. Quem é a Carolina? Aquilo que eu sinto muito em ti, e isto é uma entrevista que de certa forma tenho intimidade suficiente para isso, porque a nossa comunicação assim o permite, tu tens uma sensibilidade muito à flor da pele. Muito. Foi isso que fez de ti escritora, ou ser escritora é apenas uma consequência? Eu, desde que me conheço, vivo sempre rodeada de papéis. Vivia sempre em criança, lembro-me de raramente brincar com bonecas, mas sempre brincar com cadernos, com livros e com a noção de ser professora. Essa questão de transmitir qualquer coisa. E eu tenho uma imaginação muito fértil. E então acho que precisava mesmo de comunicar. Agora, eu não creio que seja uma necessidade, porque está tão intrínseca em mim que não é uma necessidade, é uma continuidade. Não é questão de eu precisar de escrever, eu escrevo e ponto. Se é uma coisa que eu sinto, eu escrevo e ponto. Onde é que te vês daqui a 10 anos? É aquilo que no desenvolvimento pessoal a gente costuma avançar para os 10 anos. O que é que te parece? Daqui a 10 anos, estás-te a ver com mais livros escritos, o que é que estarias a fazer? Daqui a 10 anos vou estar a agradecer imenso o facto de ter publicado o Invictas e ter começado este processo de divulgação da minha escrita, já ter publicado o Belos Tempos, que é o terceiro, e de ter os próximos 3 projetos que estão aí à mão de semear, acabados e publicados, e de estar nas nossas comunidades, porque eu acho que é o ciclo que falta fechar-se para mim. Percorrer as nossas comunidades. E depois estar num ponto em que eu consiga já ser, e isto sem falsas modéstias, consiga já ser. A Carla Lima ontem falava que o poder da nossa escrita, o que é que faz chegar ao outro que lê. Eu tenho adolescentes em São Miguel que me vêm abordar: olha, foi você que escreveu, olha, você estava a escrever para mim, e isto é uma coisa que vale todo o possível esforço que se possa ter. Ter alguém que vem ter connosco, nos aborda a dizer: quando é que escreve o terceiro, porque eu quero ler o terceiro. Você, quando estava a escrever aquela parte, você estava a escrever para mim, estava a falar de mim, como é que você me conhece. E eu quero, daqui a 10 anos, ter uma panóplia, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade o suficiente para que eu possa ter transmitido, principalmente às gerações mais novas, de onde é que eles vieram, afinal de contas. Antes de terminarmos, há uma pergunta que eu acho que é muito importante fazer. É a primeira vez que tu estás na Ilha das Flores. Viste pouco, o tempo não deixou, mas do tanto que viste, como é que sentiste esta ilha? Tu que és de uma ilha grande e bonita também. Eu
chorei literalmente de balbirranho. É uma coisa tremenda, foi uma emoção, tem sido uma constante de emoções tremendas, estão todas à flor da pele. A Ilha das Flores chama-me para o seu centro, não consigo explicar de outra forma. Faz-me abrandar, faz-me sentir as coisas de uma forma diferente. Vocês têm um cheiro diferente, vocês têm um verde diferente, vocês têm pessoas diferentes. E ao mesmo tempo consigo reconhecer um bocadinho das outras ilhas que eu conheço, e então o estar aqui nas Flores digamos, eu costumo dizer que vivo por ciclos, é um fechar de um ciclo, e tem sido até agora um ciclo extraordinário, uma roda viva de emoções que só agradeço, porque se nós não sentirmos esse tipo de emoção, acho que também não vale a pena. Muito obrigada. Foi a conversa possível com Carolina Cordeiro no contexto do Fringe Festival, que este ano decorre na Ilha das Flores, e o encontro de escritores Pedras Negras, que vai terminar hoje mesmo, trouxe à ilha pessoas interessantíssimas que vão passar aqui. Vão passar aqui em Costa Ocidental para ficarem para a posteridade, através do nosso canal na Mel e também no YouTube. Carolina, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. E as maiores felicidades. Ficamos à espera que nos dês mais coisas com o tempo. Olá a todos, o meu nome é Carolina Cordeiro e só há pouco tempo aqui eu me dei consciência, que tive real consciência de que eu sempre, apesar de escrever sobre o tempo, aqui eu sempre fui, o tempo andou sempre atrás de mim, porque eu quando adolescente, para tentar passar a diferentes emoções que nós passamos quando estamos na adolescência, eu escrevi vários textos que estão aqui, levaram 10 anos a serem escritos, e o texto que abre o livro da Clarice Nunes Durval é Abranda o Tempo. Eu vi num grito surdo do tempo uma voz que me dizia degradantes histórias de culpas e dúvidas, no contar enegrecido de beijos não dados. Foi do vento que senti a emoção que dar-se, a afrouxar-se dentro de um peito a bater por saudade. Por uma paz de sombra construída, eu levei a um espaço só meu, perdendo uma trilha do tempo que, soprando sem força cansativo, dizia-me: abranda, coração enganador, destemido das mentiras ditas por teus lábios. Abranda teu pérfido ser, de tantas angústias viveste. Pare e escuta o tempo que o tempo te concede. Abranda e verás o tempo a cair em teus braços e a força a rasgar as tuas entranhas, teu sangue renascido por entre cinzas da tua parca sombra intemporal. Ora bem, eu em 2012 publiquei isto e tinha sido fulminado, entre aspas, pelo tempo. 2013, escrevo o meu primeiro romance, já com o meu nome, e eis que, a acabar o livro, tem uma pequena passagem que diz: o tempo passa de forma diferente nos diferentes tempos do mundo. Mesmo que passe à mesma hora, à mesma guisa, sente-se de forma diferente. O tempo em São Miguel passa de forma única. O tempo nas Flores passa de uma forma ainda diferente do que passa em São Miguel. Eu efetivamente sou condicionada pelo tempo. Eu escrevi, neste meu primeiro romance há uma história engraçada que os meus pais sempre me contaram. Eu não sou muito romântica, não sou muito mesmo cor-de-rosa, não acredito em love and pink, not for me. E os meus pais têm uma história interessantemente cor-de-rosa, que é: o meu pai, todas as santíssimas semanas, que meu pai morava, quando solteiro, nas Capelas, que é a freguesia vizinha de São Vicente. Meu pai, todas as semanas que vinha namorar minha mãe, vendia o seu boné ao meu avô paterno. E o meu avô paterno, todas as semanas, lhe dava um tostão para eu poder pagar a caminhoneta para ele ir a São Vicente namorar com a minha mãe. Minha mãe diz, a pés juntos, que todas as santíssimas vezes que ela visse, um dia de manhã, visse um cavalo branco, naquele dia era garantido que ia ver meu pai.
Isto está aqui. E eu, quando dei a prova deste livro para uma amiga minha ler, ela sublinhou a dizer: isto não é tu, isto é muito cor-de-rosa, tu vais tirar isto do livro. E digo: eu não vou tirar isto do livro porque isto aconteceu mesmo. Isto é tão cor-de-rosa quanto a realidade às vezes, por vezes, é. Por mais cor-de-rosa que eu não seja, há sempre um cor-de-rosa em todos nós. Por mais que o tempo passe de forma diferente, ele passa. Então, o fato de estar aqui convosco é uma belíssima forma de passar o tempo. Muito obrigada. Ainda onde eu estou? Oh, mulher de Deus, e se viesses à tarde, dava-te mamar ao Zezinho, trazias a Ana Carolina contigo e ajudava-te. Sabes bem que a calçada tem de ir com uma pessoa à frente e outra atrás. Matilde, em teimosia, tinha quem sair. O João do Arrife já era assim teimoso que nem uma porta fechada. Logo que se lhe metia uma coisa na cabeça, tinha que fazer que gostasse aquilo que gostasse. Boa rapariga, amorável, mas aquilo que era para fazer tinha que ser feito. Fez descansar a sogra. É ver experimentar. Minha madrinha vá à sua vida, porque também a Maria Cláudia ajudou quando foi a sua matança e ela não tem quem a ajude. Ainda insistiu a Ana Machado, todavia não adiantou nada. Insistir com a Matilde naquele assunto era bater em ferro frio. Despediu-se da Nora dizendo: tem cuidado contigo e se vires que não podes, deixa para tarde. Despedindo-se da sogra e entrando na loja de casa a servir de atafona, a primeira coisa que fez foi benzer-se, meteu a calçada na canga e meteu-lhe os ontolhos para não ficar tonta. Pôs o milho sobre a caixa da atafona e foi à rua buscar uma vergôncia de incenso bem comprida para servir de agulhada. A calçada tinha uns escassos 3 anos e poucas vezes havia sido metida da atafona. Só quando a lavrada paria, estava cansada de moer. Nunca uma só pessoa tinha feito a calçada moer. Matilde estava com pressa. Não fosse o Zezinho acordar. Ana Carolina, mesmo que acordasse, entreter-se-ia a fazer uma casinha de sabicos e não havia problema. Agora, o mais pequeno entrava logo num berreiro. Mamava que era um consolo e dava gosto de ver. É vaca, vamos calçada. A vaca parecia uma estátua, não mexia uma pata. Matilde voltou a repetir com a ponta da corda numa mão e a agulhada na outra. É vaca, vamos calçada. Estás teimosa, mas olha que ainda és mais teimosa para mim. Dizendo isso, dei-lhe 2 ripadas valentes sobre o lombo. A calçada mal sentiu as vergastadas, no lombo deu 2 ou 3 passos rápidos em frente. Matilde, percebendo a intenção, voltou a repetir o toque da pancadaria, os mesmos berros. É vaca, para a frente é que é caminho, vamos vaca do diabo.